Duvido. Deixa eu só iniciar aqui, que aí a gente vai lá. Bem, eu ia, na verdade, apresentar duas, mas a da Rita contemplou parcialmente aquilo que eu já havia escrito, então a tese em relação à saúde eu estou retirando porque o dela contempla praticamente tudo que eu havia pensado, mas vamos lá. Essa é uma tese bastante simples, tá? Por isso eu nem fiz apresentação, nem nada, que basicamente é tratar de uma metodologia para as prévias, né? Uma metodologia bastante simples. Inclusive até cresceu um pouquinho nas últimas conversas que eu tive essa semana. Basicamente funciona da seguinte forma. Primeiro passo, a gente talvez não seja possível para 2018, tá? Mas a gente desenvolveu uma plataforma virtual em que os pré-candidatos conseguem se colocar como pré-candidato. No momento em que ele cadastra-se como pré-candidato, ele cadastraria basicamente usando o título de eleitor, então todo filiado teria o título de eleitor e o sistema reconheceria, é filiado da rede, ou não é filiado da rede. Então a pessoa se colocaria como pré-candidato. O pré-candidato que é filiado da rede, no momento em que ele se coloca, ele pode gerar um vídeo em que ele pode compartilhar em suas redes sociais, ou seja, fora do sistema. Então, através do celular, ele fala, eu quero me pré-candidatar a senador. Então, vou lá, marco que eu quero me pré-candidatar a senador e ok. No momento em que ele deu ok, vai abrir a opção de abrir um vídeo. Aí seria um aplicativo para celular, tá? Abrir o vídeo, ele vai gravar durante 1 minuto X, que a gente pode consensuar, por exemplo, 3 minutos de fala. Ele vai fazer a gravação desse vídeo e a partir daquele momento a opção no celular vai ser abrir para quais redes sociais que ele quer se colocar. Primeira fase é essa. No momento em que ele faz esse compartilhamento, e aí ele pode trabalhar nas suas redes sociais, ele vai ter o apoiamento. Tem o apoiamento interno da rede, que aí a pessoa pelo aplicativo vai lá, eu quero apoiar o Zé. Vai lá, pá, Zé. Então, eu dei o meu apoio para ele. Eu não posso dar o meu apoio para aquele cargo a mais ninguém, a não ser que eu retire o apoio dele e dê a outra pessoa. Então, esse apoiamento está atrelado diretamente, no caso dos filiados da rede, ao título de eleitor. Então, uma vez que eu estou no meu usuário, e aí eu tenho que apoiar, por exemplo, vamos falar de 2018 só para ficar facinho? Então eu tenho uma prévia para governo do estado e senado para cumprir estatuto. Os cargos majoritários seria a ideia principal e é óbvio que eu abriria, né, a proposta seria abrir para os proporcionais também. Então uma vez que eu coloco o meu apoio a senado, por exemplo, lá para o Guilherme, a presidente, por exemplo, para o James, a governador para o Hugo, eu não posso apoiar nenhuma outra pessoa enquanto o meu apoio estiver para essas pessoas. Nas reuniões presenciais, nos encontros presenciais, cada pré-candidato traz quanto apoio trouxe interno, que seria, por exemplo, a gente pode brincar com bonequinhos laranjinhos seriam os bonequinhos, enfim, fora, e os bonequinhos verdinhos seriam os bonequinhos dentro, fora da rede, dentro da rede, então teria bonequinhos diferentes, e eu teria scores. Com isso, quando for vir para o debate interno, esse pré-candidato já vem com um apoiamento pronto. Qual a vantagem disso? A gente consegue ter como vantagem aquelas pessoas que conseguiram, dentro desse vídeo, e também a ideia é no vídeo principal, e a pessoa poderia, como se fosse um videolog, apresentar suas propostas, apresentar suas ideias e ganhar apoios, né? Como isso estaria atrelado ao link do aplicativo, no momento em que no Facebook, Twitter ou XYZ a pessoa coloca o seu apoio, deu ok, vai alimentar automaticamente o site. Então, por exemplo, vem lá o Hugo e fala na reunião, olha, eu estou pré-candidato e eu tenho aqui 300 filiados e 50 mil pessoas fora da rede. Qual é o ponto de partida que o Hugo tem? Ele já tem esse apoiamento social, essa base de pessoas, inclusive pode ajudar os candidatos cidadãos.
né? Que aí ele, na sua área, ele já consegue fazer a divulgação e a gente contemporizar os 30%, por exemplo, de candidatos cidadãos através desses marcadores. Com isso, para o partido, vamos colocar assim, exemplo, o Hugo tem lá 300 pessoas internas e 50 mil externas. Aí o Thiago está concorrendo à mesma vaga, o Thiago apresenta 380 interno e 50 externo. Qual foi a pessoa que fez o trabalho social com maior apoiamento? Então, a discussão do partido na escolha dos pré-candidatos se torna muito mais simples neste aspecto. Todos os outros aspectos seria em relação ao conteúdo produzido, mas a gente reduziria determinadas discussões. Por exemplo, tem uma pessoa lá que coloca, eu lembro que comentaram ontem comigo, uma pessoa se colocou a pré-candidato à presidência da República no lugar da Marina. Quantos apoios essa pessoa vai trazer no aplicativo? A própria pessoa consegue olhar, porque ele olharia e veria todo mundo que está concorrendo, né? Ele olharia e falaria, eu tenho lá, tipo, minha mãe, meu pai e meu tio. A minha tia também não está apoiando, não está me apoiando. Mas olha lá, desculpa, você não? Marisa. Olha o da Marisa, está lá, todo mundo está apoiando ela. Será que vale a pena eu me colocar na discussão presencial? Então essas pessoas que não teriam essa base de apoio, já automaticamente poderiam se retirar. E com isso você minimizaria determinadas discussões que às vezes são desnecessárias. E vocês aí nos municípios podem ter percebido alguns candidatos que brigavam, mas quando você queria que aquela pessoa apresentasse o apoio social dela, a pessoa não apresentava. A gente já teria ali um número claro para todo mundo, aberto para todos. Nas discussões presenciais, aí para os majoritários, nós separaríamos em temas. Então, cada encontro nós só teríamos 3 temas. Legal? 3 temas. Esses candidatos discutiriam sobre aqueles 3 temas. Por exemplo, um tema mais pesado, mais polêmico, e 2 temas mais simples, conforme o município, conforme aí cada município se organizaria, ou no caso, se a gente fosse levar mais para frente, cada estado se organizaria. Por exemplo, São Paulo, emprego ou investimento seria um tema que não dá para a gente atrelar com saúde ou educação, porque gera discussão mais longas. Então, o grande trabalho seria, por exemplo, pegar os 18 eixos e cada encontro teria 3 pontos desses 18 eixos. E aqueles pré-candidatos também apresentariam as suas propostas, as suas ideias e novamente aí os filiados voltariam para o aplicativo. Porque não precisaria apresentar um apoio explícito para uma pessoa que às vezes fez um trabalho legal, mas aquela pessoa não teve cola naquela proposta. Ou aquela proposta ela é muito boa, mas não é o momento daquela proposta. Então a pessoa pode simplesmente olhar e falar assim, nossa, eu vi a proposta do outro, deixa eu retirar o meu apoio dessa pessoa e passar para outra. E aquela pessoa que está candidata não precisa saber quem é, porque isso seria somente os númerozinhos subindo e descendo. E com isso até a própria pessoa poderia se avaliar se aquela proposta dela é boa, porque ela vai ter no próprio aplicativo que o apoiamento dela antes era 300 e caiu. Então com isso ela vai parar e pensar, poxa, então naquele momento, naqueles 3 assuntos, um deles não foi tão legal assim, por isso eu caí. E aí a pessoa consegue também se reavaliar. Legal? Resumi bastante? Mas a proposta é essa. Perguntas? Parece Black Mirror, episódio temporada 3. S03E01. Oi? S03E01, né? O códigozinho do... A ideia é realmente assim, fazer algo bastante simples que as pessoas consigam. Oi? Eu tenho dificuldade em ver a prática real disso, como você pergunta, porque o fato de você receber apoiamento de um grupo de gente depende. Sim. Depende de como você faz propaganda. Sim. Né? Depende de como você põe um monte de gente no Face ou em instrumentos aí.
para fazer isso, como agora está fazendo o candidato Bolsonaro, né, que paga um monte de gente para fazer lobby nas redes sociais. Aí parece que ele tem apoiamento. Então eu vejo uma certa dificuldade de prática, de legitimação. Eu tenho que entender que isso legitima uma pessoa que queira ser candidata. Eu penso só para comentar aqui, eu acredito que os encontros presenciais e as falas presenciais podem equilibrar esse tipo de problema. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar que, por mais que a gente se organize, e a gente precisa apresentar resultados eleitorais. E esses apoiamentos fomentariam esses resultados. Tornaria-se muito mais fácil, vamos colocar assim, é muito mais fácil você eleger uma pessoa que tem, por exemplo, 500 mil curtidas numa página de Facebook, do que uma pessoa que tem 8. Então, a relação seria essa, inclusive, para ajudar esses pré-candidatos a fazer, durante esse período, né, fazer esse trabalho de divulgação, de exposição, incentivar, porque muitas pessoas acabam pensando que o partido é que vai fazer a divulgação dela. E, na verdade, se a pessoa não fizer, vai acontecer. Acho que é ele depois. Isso. Eu acho também, não vejo como isso vai representar a realidade, porque infelizmente muitas pessoas curtem ou aprovam por causa de algum ponto que ela achou engraçado, alguma coisa do tipo. Por exemplo, você vê aí organicamente uma pessoa que tem, vamos colocar em números menores, 2.000 apoiadores lá por exemplo, no Instagram, só que nas fotos tem 10, 15 curtidas em cada foto. E a outra que tem 200 e tem 50, 60, tem 3 vezes mais. Então eu acho que essa aprovação é bem legal, mas não vai ser a realidade. Não é ponto definitivo, mas é simplesmente para a pessoa, quando muitas vezes você tem que retirar alguém, aquela pessoa não entender que é uma perseguição do partido, porque ela é isso, ou porque ela é aquilo, a pessoa conseguiria enxergar isso. Bom, muito interessante, Cristiano, acho que você está tentando responder a uma demanda que a gente tem sobre a questão das prévias, né? Um buraco do nosso estatuto que a gente realmente deixou para poder trabalhar. Mas eu não acho que a proposta ela enfrenta algumas questões muito delicadas sobre prévias. Ela vai para uma linha, e eu vou tentar, numa teoria assim bem rasa, mas vai para uma linha da democracia direta. Eu acho que a rede ela é transição. Nós temos que aperfeiçoar a democracia representativa. Nesse sentido, quando você fala das pessoas diretamente se colocarem, eu não sei, eu concordo contigo, é descolado da realidade ainda, sabe? O online e o offline é descolado da realidade. Então, se eu pegar e falar o seguinte, a Marina vai querer ser candidata a presidente, por exemplo. Aí eu, Zé, me coloco candidato a presidente também. É óbvio que eu não vou ser candidato, mas eu rivalizando com a Marina, politicamente, eu cresço, eu aumento. Aí eu pego, depois prejudico a nossa principal candidata, só para um interesse pessoal, e a gente não pode esquecer que isso existe na política, ainda existe, acho que a gente percebe, interesses pessoais muito claros, para depois eu sair candidato a deputado federal, por exemplo, entendeu? Então, assim, eu acho que está bastante vulnerável, essa questão também. Além disso, eu sempre fui assim, sempre tentei resolver algumas questões políticas do ponto de vista tecnológico e dei com os burros na água. E uma dos principais erros que eu ajudei a construir foi a nossa própria aplicação, o nosso site da rede. Que eu sempre fui um maior entusiasta disso, mas a gente não resolveu os problemas políticos. Nós não resolvemos um problema político de filiação e a gente quis colocar a filiação online diretamente. Então acho que essa é um aprendizado, sabe? Estou trazendo isso como... Isso prejudicou toda a rede. Quem hoje não sabe que tem hoje problema de filiação?
E o site, ó, o problema do site está no core desse problema. Porque a gente achou que dava para resolver com a tecnologia e não dá, é político. Se a gente não resolver politicamente, formar as bases, formar os municípios, os formadores, o offline, não adianta ter site. Então, acho que a tese para trabalhar essa questão das prévias tem que enfrentar politicamente algumas questões, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa que se dispor a sair, a executiva precisa aprovar o nome da pessoa para ir às prévias. Senão, eu acho que não faz sentido. É uma avaliação minha, eu posso estar completamente equivocado, tá? Então, assim, se a executiva não aprovou, a executiva tem condição política de virar para a pessoa e falar assim, olha, James, você não pode ser candidato a presidente da República. Entendeu? Acho que você está com vontade e tal, mas não dá. Politicamente, a executiva estadual, municipal, nacional, tem que ter essa responsabilidade política. Com as pré-candidaturas, inclusive. Então, tem transparência até da interna, sabe? Claro, eu acho que tem essa coisa do crescimento pessoal, do cara olhar e falar assim, o James pode olhar e falar assim, pô, eu não tenho condições. Mas às vezes a pessoa... O ego não deixa. Todos os candidatos a vereador que eu conheci na minha vida antes da rede, todos achavam que ia entrar. E muitos deles acabavam a eleição chorando porque teve 12 votos. Entendeu? Então assim, não dá, gente, é verdade isso. A Marina, quando fala que a política tem que ser uma oferta de amor e não uma demanda de amor, é porque muita gente entra na política querendo disputar uma eleição para saber o quanto as pessoas gostam dela. E não uma oferta para a sociedade. Eu acho que isso é um risco, sabe? E a gente está vulnerável a esse risco. Só para concluir, então, a executiva, por exemplo, determinar. E se por um acaso a executiva decidir que vão 2 candidatos majoritários para um processo de prévia, que tem que ser muito bem amalgamado, quem perder não pode disputar nenhum cargo. Quem perder não pode disputar nenhum cargo, na minha opinião, porque senão o cara disputa a candidatura prévia para prefeito e depois sai candidato a vereador, e aí ganha uma exposição e utiliza, capitaliza. Eu não sei se é o caminho. Eu tô pensando coisas. Nunca tive a oportunidade também de poder debater. Acho que você trazer a tese faz a gente poder dialogar. Mas isso tem que ser discutido. Então assim, só o core da minha crítica é assim, a gente vai enfrentar a questão das prévias, a questão política, enfrentando as questões políticas. E aí a tecnologia, ela vai vir como suporte às questões políticas. Então, essa é o principal da minha... Eu quero fazer só adendo antes de você retomar, quanto eu sou da área de tecnologia também. E eu acredito que dá para se resolver, sim. Só que nós escolhemos o caminho errado. Nós teríamos que ter optado por um CRE, que tem empresas como cartórios que trafegam milhões de documentos autenticados. Nós podíamos fazer, mas teria que ter sido profissional. Essa é a minha, não é crítica para destruir nem nada, é só que nós escolhemos o caminho errado. E já que escolhemos 2 vezes errado, por conta de erro mesmo que acontece na formação. Mas nós podíamos já ter feito um CRM bem montado, não teríamos gasto tanto quanto já foi gasto, e teríamos uma ferramenta na mão. Porque isso é uma questão de validação de documentos, é só processo interno, dá para resolver, eu acho. Não, só sobre a plataforma a gente não gastou tanto dinheiro assim, não, sei, só para saber. Porque a gente também teve mas todo gasto que você faz e você não consegue usar ele, é gasto de dinheiro jogado fora. Claro. Porque foi mal usado aquele recurso. Claro. Então não tem. Eu quero dar um exemplo de Ribeirão Preto, que para mim desbanca tudo isso. O Rogério Ribeiro, ele tem 300 amigos no Facebook, não é uma pessoa que tem muitos amigos, muitos conhecidos. Ele trabalha em São Paulo, então pouco tempo ele está em Ribeirão, ele está com a família. Ele não é uma pessoa pública, não tem curtidas, tem 300 amigos no Facebook. Ele entrou na eleição sem ter essa dimensão de apoiadores. Como que ele fez a campanha dele? Ele fez como o Zé Gustavo dos co-vereadores. Ele começou a falar com os amigos, você me apoia? Você fala com seus amigos? E foi conversando e fazendo reuniões e crescendo. Ele teve 1.300 votos, ele foi o 3º mais votado da rede, ele está como suplente, se o Papa, que é o nosso primeiro candidato, que tem uma possibilidade de pleitear outro cargo, se ele for, ele vai entrar como vereador, e ele não tinha apoiadores. Então, às vezes, o Rogério poderia ter sido cortado por um método desse,
e não teria chance. Não, é cortado, porque se ele estivesse competindo com uma pessoa que tem muita publicidade, enquanto na própria rede lá em Ribeirão, para vereador, teve um outro candidato que ele já foi até candidato a prefeito por outro partido. Tinha nomes. E então ele tem seguidores, tem pessoas, e na eleição ele teve bem menos votos como vereador. É que na verdade, assim, um dos pontos que eu estudei aí durante esse tempo para poder pensar nisso é uma coisa que é bastante interessante. Primeiro, aí até para ajudar e fazer as pessoas entenderem um ponto matemático da coisa. Para que a pessoa seja lembrada, e aí uma decisão de voto, o eleitor leva em média 9 segundos para quando o eleitor não vai discutir política, tá, gente? Aqui a gente está falando só de imagem e como eu aponto aquela pessoa. Então ele demora em média de 9 segundos para decidir. Você precisa falar com 9 vezes mais pessoas, ou seja, a cada 9 pessoas que você conversa, uma pessoa pode ser que vote em você, que ela vai lembrar de você, mas normalmente ela não vai lembrar do seu número. Isso é fato, faz parte das estatísticas que eu levantei, justamente para pensar em como as prévias podem ajudar. Então, o objetivo maior desse trabalho é fazer com que, por exemplo, esse Rogério, ele trabalhe com os pré-candidatos, trabalhe com os prés antes. Ou seja, é possível ele ter apoiamento antes, no período da pré-campanha, e a partir desse período anterior, ele conseguir já montar uma estrutura. Porque, por exemplo, se muitos desses deixa apenas para os 45 dias, ele não consegue ter visualizações suficientes para chegar a um número grande de votos. A ideia do aplicativo para fazer isso, e aí um ponto que eu cheguei a pensar no início de as pessoas se colocam, ou seja, todo mundo pode se colocar, depois é referendado e a partir dessa referência ele vai estar ok, pode ser pré-candidato. Seria uma etapa, porque a ideia de apresentar essa tese é justamente reunirmos um grupo de trabalho e vamos trabalhar para que o cerne dessa ideia seja construído e a gente desenvolva o aplicativo, né? A ideia, por isso que eu falei na primeira fala, foi que pode ser que não seja possível aplicar em 2018. É justamente para quê? A gente tem uma ferramenta de comunicação que através dessa ferramenta de comunicação a gente consiga espalhar para o maior número de pessoas, inclusive dependendo, aí eu tô vislumbrando aqui, como a ideia é um aplicativo que você cria um vídeo, resumindo bastante, cria um vídeo e tem curtida, basicamente é isso a estrutura do aplicativo, e associado, óbvio, para ser um trabalho para pré-candidaturas associado com um título de eleitor, mas ao mesmo tempo pode ser previamente uma ferramenta de divulgação de candidatos, né? Eu estou falando, vislumbrando etapas de desenvolvimento. Uma vez que a gente consegue ter um aplicativo que se cria um vídeo e esse vídeo só quer curtida e ele consegue ser compartilhado, qualquer pessoa, inclusive aquele que é menos conhecido, consegue gerar, divulgar em suas redes sociais e evitar aquele que não tem uma infraestrutura mínima de produção. Ou seja, a pessoa sozinha consegue fazer isso. E aí a ideia é que, uma vez que uma pessoa sozinha consegue fazer isso, o partido já deu uma ferramenta de start, né? Pode ser. Eu gosto muito da ideia. Eu sou um cara assim, que sou muito fã da democracia direta. Acho que o Zé começou bem. Assim, acho que essa ideia é uma ideia para a democracia direta, não é uma ideia para agora. Eu acho que dialoga um pouco assim com a ideia que a Teresa mostrou. Porque, queira ou não, tem um monte de premissas por trás dessas ideias mais inovadoras. Depois eu até queria, se tiver um tempo, falar sobre renda mínima, que eu acho que entra... Esse final da reunião é um pouco mais viajado, eu acho, assim, acho que tem que ser mesmo, a gente precisa pensar coisas diferentes. Mas eu concordo com o Zé também, quando ele fala que a decisão é política. Eu vi muita gente se colocando para cargo, assim, aconteceu muito próximo de mim, assim, tipo, eu acho que a gente está confundindo as coisas. Pré-candidato, o cara é pré-candidato para o partido, ele não é pré-candidato para a população. E a gente pulou essa etapa. Então o cara fala assim, eu quero ser candidato a governador. Em vez dele vir mostrar a proposta para o partido, ele faz campanha.
como se o partido já tivesse endossado aquela candidatura. Então eu acho que talvez esse seja o primeiro ponto eu acho legal ter uma ferramenta onde os membros da rede possam se relacionar. Eu acho que a gente não tem isso, Zé, eu acho que isso é importante. Talvez pensar a proposta primeiro nesse sentido. Ou seja, primeiro um bonequinho, depois tem primeiro conectar os membros da rede para a gente poder ter redes de atuação, de conversa, discussão política, de troca, sair do WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp é a pior ferramenta de comunicação que existe. Depois do Facebook. Tudo ali, né? No Facebook eu já não tenho mais no celular, então agora para mim eu vou falar assim que uma das primeiras coisas que eu pensei... só para fechar o conceito. Então eu acho que talvez assim, minha sugestão seria reformular um pouco nesse sentido. Eu acho que a prévia, aí eu discordo um pouco do Zé, eu acho que a prévia é uma ferramenta de criação de liderança. Sim. Então eu acho que o partido deveria ter prévias. Eu acho super positivo ter uma prévia com a Marina, ter uma prévia com quem for sair candidato a governador. Eu acho que a gente cria liderança e cria espaço de debate. Esse debate não precisa ser destrutivo, ele pode ser um debate construtivo. Muito parecido com o que é em alguns países. E acho que essa pessoa poderia se colocar assim, só que eu acho que tudo isso tem uma decisão política forte, precisa ter uma escolha, quem são as lideranças que vão ser incentivadas, essa prévia ajuda ou não, e eu acho que a gente precisa trabalhar na rede um pouco mais com maturidade. Pensar em desenvolver uma ferramenta para que a gente se isente de chegar para o cara e falar: meu, você não serve para isso. Você não tem conteúdo, você não tem apoiador, você não tem recurso financeiro. Tem um checklist para o cara se colocar candidato. Sim. Mas não é questão dele servir ou não, porque aí você dá uma inutilidade a ele, não é isso. Se ele não tem protagonismo e ele não tem apoiador, ele não tem o trabalho que ele exerce, ele não tem nem Mas, o início da o que eu coisa. acho que ele está tentando dizer é que a gente tem dificuldade de chegar para a pessoa E falar e isso. dizer isso. Sim. Eu lembro de 2014, como foi difícil, não sei quem estava no processo de 2014, mas como foi difícil chegar para o André Ricardo, que foi nosso candidato a vereador Eu aqui, lembrei dele quando falou não. e chegar para ele e falar assim: olha, você não tem condições nesse momento de sair candidato. Lembra, Tereza, desse processo? Foi muito traumático. Foi muito traumático. E eu acho que você tem razão, nós temos dificuldade de fazer esse processo. E fazer, porque a gente quer fazer com amorosidade, com cuidado, né, valorizando as pessoas. Acolhendo as pessoas. Claro. Então, por isso que, não sei, eu penso que é importante a gente pensar numa ferramenta que, de forma fria, a própria ferramenta diga para a pessoa aquilo que a gente às vezes não tem condição de dizer. Mas a gente gamifica uma coisa que é política. É isso. Sim, mas a ideia seria justamente essa. Eu tenho medo da gamificação, porque a gamificação, primeiro, ela não representa a realidade, porque o vídeo não representa a ideia do candidato. Tem muita gente que é horrível para fazer vídeo e é um ótimo candidato. E a internet, a interação social na internet não representa a realidade do voto. É que, não sei, eu vou, assim, em relação à internet não realizar a representatividade do voto, eu penso que a gente está num caminho para que isso se torne realidade. Essa é a minha visão. Talvez daqui 10, 20 anos. Não, eu acredito que no máximo em 4 anos. Eu acho que na próxima eleição Já vai ter muito voto assim, muito voto assim, através das redes sociais. Porque o que acontece hoje em dia? Primeiro ponto, as pessoas elas não têm tempo, paciência, porque uma coisa que existe na rede, em alguns lugares, e isso pessoalmente me deixa, enfim, preocupado quando a gente fala na questão eleitoral, é porque, primeiro, na cabeça de muitas pessoas da rede, todo mundo acredita que o eleitor comum pensa igual ao que a gente pensa. Entende aquilo que a gente fala, né? Aí as pessoas elas usam termos que são inacessíveis para a grande população, jogam ideias que a grande população não consegue absorver, só que internamente no partido a pessoa é politicamente importante. Não se